Estamos aí em plena Copa do Mundo. Eu não sei se você fica alegre na Copa do Mundo, né? Mas eu fico. Talvez você não fique, mas eu fico. Por mim, poderia ter Copa do Mundo todo ano. Seria muito bom. E a Copa do Mundo tem um negócio interessante. A bola da Copa chama Jabulani, né? Que quer dizer celebração, alegria para todos. Então, nesse clima de alegria, eu gostaria de refletir nesses domingos sobre a alegria, sobre a verdadeira alegria. E se há um texto na Bíblia que nos ensina sobre isso, é a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Toda a carta de Filipenses é uma carta que fala de alegria nos seus 4 capítulos. É uma carta repleta de termos como regozijo, gozo, alegria, gratidão, ânimo, celebração. Então é uma carta cheia de alegria. Filipenses 4. Eu vou ler o verso 4, depois a gente vai ler o verso 8, 9 e em diante. Eu vou falar algumas coisas desse texto hoje, vou falar tudo, depois a gente continua no próximo domingo. Filipenses 4, 4. Leia comigo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Verso 8 agora. Pode deixar que eu leio sozinho agora. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Para você descontrair, antes de eu começar a pregar, fale para o seu irmão esse versículo aqui, para você decorar, o versículo 4. Fala para ele assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olha para ele, não olhando para mim, não, olha para ele assim. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Tem um autor americano chamado Tommy Neuberry. Lá nos Estados Unidos tem umas profissões interessantes. A dele é uma profissão diferente. Eu nunca vi aqui no Brasil, deve ter, né? Eu não tenho treinador de futebol, técnico de futebol. A profissão dele é técnico da vida. Ele é o treinador de vida. Então, se a pessoa anda com a vida desequilibrada, um problema, contrata ele. E ele vai ser o treinador, vai ensinar a pessoa a viver. Então, ele dá assessoria, né, consultoria, para centenas e milhares de executivos, de gente que está com a vida desarranjada, a vida desequilibrada. Então contrata e ele começa a equilibrar a vida da pessoa, em todas as suas esferas. Então lá já há uma grande quantidade de pessoas que trabalham nessa área. Então ele escreveu um livro
E todo o trabalho dele é baseado no que ele chama de princípio 4.8. O princípio 4.8 é esse versículo que eu acabei de ler para vocês aqui. Filipenses 4.8. A partir desse verso ele procura equilibrar a vida das pessoas. E nesse trabalho dele, já de alguns anos, ele observando as pessoas, ele descobriu alguns tipos de pessoas que geram e vivem na tristeza, na angústia, na perturbação por causa dos seus hábitos mentais. E todos nós vamos nos encaixar aqui. Então ele coloca alguns tipos de pessoas que produzem sofrimento para elas mesmas por causa daquilo que elas pensam. Então eu vou ler os tipos de pessoas e você observe qual dessas aqui você é. Uma dessas você vai estar. Não adianta você dizer, se você não está em uma dessas, você é o apóstolo Paulo. Só ele que não está aqui. Eu não sou, mas talvez você seja. Então preste atenção aqui, veja quais são os hábitos mentais que dominam você. Então o primeiro tipo são os amplificadores. São aquelas pessoas que gostam de aumentar os problemas. Qualquer copo ele faz uma tempestade. Qualquer coisinha, ele sempre usa essas palavras assim. Sempre isso acontece. Nunca eu consigo. Ninguém faz nada por mim. O tempo todo isso se repete. As pessoas gostam de amplificar. Não é? Amplificar. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém liga para mim. Nunca eu acertei nada na vida, né? Nunca ganhei nada. Tudo que eu tenho foi com muita dificuldade e sempre as coisas dão errado para mim. Então as pessoas gostam de amplificar. Diz que o outro tipo são os sentimentalistas. São aquelas pessoas que gostam sempre da fossa. Eles gostam de ouvir aquelas músicas depressivas, aquelas músicas de dor de cotovelo, essas músicas sertanejas que a mulher largou o cara, está com a outra, e ele está lá 10 anos chorando por ela. E gosta de cantar essas músicas, e gosta de sofrer, e gosta de mergulhar nesse sentimentalismo. Está sempre para baixo, está sempre triste, está sempre melancólico, e sempre gosta de ficar sozinho, reclamando que está para baixo, que está na fossa. São os sentimentalistas. Terceiro grupo, ele chama dos adivinhadores. São aqueles que sempre sabem o que os outros estão pensando. E que os outros estão pensando é sempre o pior para ele. Ele está sempre adivinhando. Então, se ele chega num lugar, ele está assim, e o fulano fala no ouvido do outro, ele fala, está falando mal de mim. É fofoca da minha vida, olha lá. Se ele chega e alguém não olha para ele, fala, está vendo, está me desprezando. Então ele sempre está vendo o pior para ele. Sempre está vendo. Passa num lugar escuro assim, vê uma pessoa, e é um ladrão, um assaltante. Sempre está com medo, sempre está pensando o pior. Os adivinhadores. Às vezes a Cláudia passa num lugar escuro assim, e vê um cara, você vai, é um ladrão, um assaltante. Aí eu falo, nada, é um irmão da igreja, vai lá, vamos cumprimentar. Deve ser um irmão, vai fugir dele? Deve ser um irmão. Quarto lugar. Os intensificadores. São aqueles que intensificam sua dor. Aquilo que aconteceu de ruim, ele intensifica, ele piora. Então ele está sempre repetindo as frases. Isso é horrível. Eu estou arruinado, fracassado, falido, desprezado. Ele conta a história do executivo que ele foi ajudar, que o cara tinha uma fortuna de 400 milhões de dólares. Na crise perdeu 200. E o cara agora parece que está na miséria, vai passar fome, porque ele só tem 200 milhões de dólares para viver. Estou falido, estou fracassado, como eu vou viver com a miséria dessa? Então, intensifica a dor, o fracasso, está sempre se vendo como o pior, como aquilo que aconteceu, uma coisa terrível, triste. São os intensificadores. Observe se você não gosta de intensificar aquilo que você passou. Os identificadores. São aqueles que gostam de se identificar e acham que tudo que acontece contra ele é uma questão pessoal. Se o fulano dá uma buzinada para ele no trânsito, ele fala, aquele cara me odeia. Por que eu fiz para ele? Será que é alguém que eu conheço? Será que ele está me perseguindo? Será que é um psicopata? Então ele acha que está tudo contra ele. Se o patrão corrige, ele acha que ninguém gosta dele no trabalho. Tudo é uma questão pessoal, uma questão dele. Ele sempre está se identificando com isso.
Falar nisso de trânsito, uma vez lá em Londrina, um irmão deu uma buzinada no outro, e o outro buzinou, aí brigaram, xingaram, e aí o carro começou, e o outro ficou com tanta raiva que perseguiu, e fez uma perseguição no trânsito. Aí o outro criou coragem, parou. Aí na hora que o outro parou atrás, desceu, olhou um para o outro e falou: ô irmão da igreja, tudo bem? Eram todos irmãos da igreja, e estavam prontos para se matar por causa da briga no trânsito. Aí os dois ficaram com vergonha daquele papelão. Certo? Então, são os identificadores. Depois, os céticos. São aquelas pessoas que eles sempre encontram algo errado. Sempre. Se de 10, 15, 20 coisas boas que aconteceram, ele sempre vai focalizar na falha, no erro, no defeito. Ele sempre está querendo achar o que não deu certo para falar daquilo, para criticar, para reclamar. Eu conheci um irmão assim. Então, de vez em quando fazia alguma coisa na igreja, eu queria saber, vamos ver o que não saiu certo. Eu vou falar com aquele irmão. Era só falar com ele, você descobria o que não deu certo. Ele só tinha radar para perceber as falhas dos outros, os erros dos outros. O que não deu certo, o que não foi legal. E ele focaliza nisso. São os céticos. Depois, os acusadores. Eles estão sempre culpando os outros pelos seus sentimentos. Eles estão sempre culpando a vida pela sua negatividade, pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos. Ele está sempre projetando para o outro por que ele está dessa maneira. Ah, eu sou assim por causa disso, por causa daquilo outro. E ele está sempre acusando. Ah, eu estou triste por causa do meu trabalho, por causa da minha família, por causa disso, por causa daquilo. Sempre acusa algo ou alguém para ele se sentir bem na sua tristeza, na sua angústia, nos seus sentimentos melancólicos lá. Ele está sempre acusando. E por último, são os justificadores. Ele sempre está lembrando a si mesmo. Ele está sempre se justificando. Por que eu sou assim? Por que eu sou uma pessoa que não se relaciona? Por que eu não consigo viver bem? Porque ele está sempre justificando, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa disso, por causa daquilo. Ele sempre aceita a vida ali, as coisas do jeito que é, e fica se desculpando, com desculpas, por ser desse jeito, por ser dessa maneira. Então, esse autor, o treinador de vida, detecta esse tipo de pessoa. Qual desses você se encaixa aqui? Qual desses você usa para que os seus pensamentos, seus sentimentos sejam negativos? Para que a gente não viva alegre, animado, cheio de energia, cheio de vigor. Porque isso daqui é o que está dentro de nós. É o que passa nas nossas mentes. De acordo com esse autor, nós pensamos 50 mil pensamentos por dia. Quantos desses 50 mil são pensamentos bons e quantos são ruins e negativos? Você já parou para pensar? Então, às vezes a gente está abatido, está triste, está desanimado, e essa minha pregação aqui, o foco é falar de coisas reais, coisas da vida, coisa prática. Não vamos ficar falando de coisa abstrata, vamos colocar a coisa na realidade da nossa vida. Da minha vida, da sua vida, porque às vezes nós não desfrutamos da alegria que Deus diz que nós devemos desfrutar. Porque nós não experimentamos o vigor, a vitalidade, a força, o ânimo, a felicidade, o júbilo, o regozijo, que a palavra de Deus diz que nós deveríamos ter. Porque nós nos entupimos de lixo mental, emocional, aceitamos isso, vivemos assim e projetamos dessa maneira. Então, nessa noite eu quero mostrar aqui para você um homem que saiu fora desse esquema, que não é um ingênuo, não é um otimista barato. É um homem real, o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta. E ao ler essa carta, você tem a impressão que ele escreveu essa carta numa vida boa, maravilhosa, o cara estava nas maravilhas das maravilhas, mas você ao saber como que ele escreveu essa carta, aí você fica mais impressionado, porque ele escreveu essa carta dentro de uma prisão, num cárcere romano, e lá preso, já com quase seus 60 anos de idade, talvez até mais, com a sentença de morte próxima de chegar,
o imperador estava para matá-lo, e o homem escreve essa carta cheia de alegria, cheia de regozijo, falando de alegrai-vos, eu estou alegre, eu estou animado, eu estou consolado, eu estou confortado. Um homem que estava preso. Que impressionante, não? O que ele tinha que a gente não tem? O que ele sabia que a gente não sabe? O que ele pensava que a gente não pensa? Eu quero apontar apenas algumas coisas nesse texto que eu li e depois eu vou continuar. Primeiro, Paulo compreendeu, entendeu, discerniu o objetivo da vida dele. E ele estava vivendo dentro desse propósito. Ou seja, Paulo estava fazendo aquilo que ele nasceu para fazer. Ele estava vivendo aquilo que Deus planejou para ele viver. Paulo estava dentro do plano de Deus para a vida dele. Antes dele conhecer Jesus, ele era um religioso, dedicado, sincero, quase que fanático ao Deus judaico, ao mesmo Deus. Mas por ele estava debaixo da lei mosaica, ele estava debaixo daquelas regras, e o objetivo da vida dele era cumprir aquelas regras. Mas a religião de Paulo não gerava alegria no coração dele. As crenças de Paulo faziam dele um homem devotado, ascético e cheio de ódio. Ele era religioso, sincero, honesto do ponto de vista humano e até com a sua consciência, mas ele não era alegre. E por causa disso ele perseguiu os cristãos. Até Atos capítulo 8 você vai ver ele perseguindo os cristãos, colaborando na morte de alguns, tentando prender outros. Ele era um carrasco da igreja. A religião de Paulo gerou o que nele? Ódio e tristeza. Ódio e tristeza. Então, às vezes aquilo que a gente crê não faz bem para nós. Não faz bem. Às vezes a religião que a gente tem não nos torna mais alegres, mais felizes, mais vibrantes, mais sorridentes. O Nietzsche dizia assim, eu vou acreditar, aquele filósofo ateu, eu vou acreditar que os cristãos são salvos quando eles parecerem salvos, porque eles parecem perdidos, olha para a cara deles. O Nietzsche dizia isso. Então, às vezes aquilo que a gente crê não nos faz pessoas mais felizes, mais alegres, mais livres, mais espontâneas, mais otimistas. Tem muita gente assim. O homem mais religioso do mundo é o mais procurado dele, o Bin Laden, não? Tem gente que gosta de religião, então siga o exemplo do Bin Laden. Então, Paulo cumpriu a religião, as regras, mas Deus não nos chamou para uma religião, Deus nos chamou para um relacionamento. Então Jesus se revelou a Paulo na estrada de Damasco e falou assim, Paulo, por que você está me perseguindo? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E naquela hora, Paulo ficou cego. Depois de 3 dias, o Senhor abriu seus olhos espirituais e ele entendeu que a crença dele estava errada, que a fé dele estava errada, que o Deus que ele cria não era o Deus de Jesus Cristo. E daí a vida dele muda. E ao mudar a sua vida, ele entende o propósito da sua existência. E aí a alegria entra no seu coração. E aí ele já não tem mais ódio, mais amor. Porque foi ele que escreveu, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada me aproveitará. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então quando ele conheceu a Cristo, o relacionamento com Cristo gerou nele alegria, amor e sentido para viver. Valores da vida que entrou no seu coração. Tem muita gente que está praticando uma religião, e talvez até você. E a religião faz de você uma pessoa oprimida, pessoa triste, depressiva. Eu já conheci pessoas que por causa da religião, em depressão. Não só uma, várias. Várias pessoas assim. Porque a maneira como elas aprenderam, o Deus que elas seguiu, era um Deus que deixava qualquer um deprimido.
Era um Deus que um dia estava de bem com você, outro dia ele estava com raiva de você. Era um Deus que o dia que você vinha na igreja ele te amava, o dia que ele não veio ele estava com ódio de você. E cuidado com esse Deus. Eu já li livros de autores cristãos que eles dizem que o nosso Deus tem prazer quando lança as almas no inferno. Aí Deus se regozija quando as almas estão caindo no inferno. Eu fico pensando, como uma pessoa que crê nisso ela é feliz? E aí a gente vai ver tanto religioso infeliz. Tanta religião, mas gente cheia de ódio, cheia de desavença, cheia de briga. Cheia de falta de paz, cheia de falta de alegria. Porque não tem aquele regozijo no Deus das Escrituras, no Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo descobre o sentido da vida, o sentido da sua vida em Cristo. Ele foi criado para se relacionar com Cristo, não para cumprir regras, mas para amar a Cristo, viver em Cristo, provar de Cristo, desfrutar de Cristo, conhecer a Cristo, mais e mais e mais e mais. Ele é tocado por Cristo, ele é encharcado de Cristo, ele é obcecado por Cristo, ele é apaixonado por Cristo. Em Cristo ele descobre o sentido da existência, da realidade, da vida, os valores que fazem sentido. Como viver, como proceder, como relacionar, como pensar, como sentir. Em Cristo, Paulo conhece a revelação de Deus. E a vida dele fica levada nisso. Então, ao conhecer a Cristo, ele ganha uma dimensão eterna. Porque antes, em Filipenses, ele diz, olha, eu estou prestes a morrer. Porque para mim o morrer é lucro, porque eu vou estar com Cristo. Se eu ficar, eu estou servindo vocês. Mas se eu for, vai ser maravilhoso, porque eu vou estar próximo de Cristo. Então, ele ultrapassa a fronteira do visível, do temporal, do agora, e entra na dimensão do eterno. Por que a gente pensa tanta coisa ruim? Porque a gente pensa que a vida se resume a isso aqui. Porque a gente vê o noticiário e fala assim, que tragédia, que tristeza. Onde que esse mundo vai parar? Onde é que está a justiça? E a gente acha que tudo vai dar errado, porque a gente é governado pelas circunstâncias visíveis. Paulo é governado pela circunstância eterna e espiritual, porque ele conheceu a Cristo. Os seus valores mudaram, os seus relacionamentos mudaram, porque ele conheceu a Cristo. Então ele diz assim, quem não conhece a Cristo, vive só no agora. Se preocupa só com agora e vive uma vida sem paz, sem alegria. Porque se você for pensar no que acontece nesse mundo apenas, o que vai estar cheio da sua mente? O quê? O quê? O pai lá que estupra a filha, é a tragédia, é um que mata o outro, é isso, é aquilo, e você olha para tudo isso, sua mente vai entrar cheia de pessimismo e tristeza. Agora quando você se eleva e diz assim, é Cristo que está reinando, isso vai passar, a justiça vai ser feita, Ele é o Deus dos vivos e dos mortos. Nós não vivemos só para essa terra, mas para a eternidade. E tudo isso aqui é leve, é momentâneo, é passageiro. Quando os nossos olhos são abertos para Cristo e a gente entra num relacionamento amoroso com Cristo, aí a gente muda. A gente muda. Por que a gente é tão triste? Porque eu não tenho uma noção. Por que eu vivo? Por que eu estou aqui? Qual o sentido da minha vida? O que eu estou fazendo nessa terra? Eu estou vivendo para trabalhar. Eu estou vivendo para sofrer. Eu estou vivendo para isso. E a pessoa não tem uma compreensão das questões espirituais e eternas. Paulo descobriu o sentido da sua vida. O sentido é Cristo, o propósito é Cristo, a missão é Cristo. Qual o propósito da sua vida? Qual o sentido da sua vida? Descobriu em Cristo. E o Cristo dele é muito maior. O Cristo dele muda os seus valores, muda os seus relacionamentos, muda a sua atitude. Tira ele daquela religião. Quanta gente que sofre, porque a sua religião é terrível. E aí Jesus contou uma parábola para isso. Diz que um homem tinha 10 talentos. Deu 5 para um, 8, deu 2 para o outro e 1 para o outro.
e falou assim: negociai até que eu volte. O que ganhou 5 negociou e tinha mais 5. O que ganhou 2 negociou e tinha mais 2. O que ganhou 1, quando o seu senhor voltou, falou assim: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, fiquei com medo. E ao ficar com medo, enterrei. Eis aqui o teu talento. E o seu senhor disse: servo mau. Se você acha que eu sou assim, porque você não colocou no banco e o juro você me daria? Por isso você não vai ter nada. Agora perceba, porque Jesus contou essa parábola para mostrar que quando você tem uma visão errada de Deus, você vive errado. Onde foi que ele viu que Deus era severo e injusto, que ceifa onde não semeaste? Onde que ele tirou isso? Quando a pessoa tem uma visão errada de Deus, ele vive errado e sofre. Ele falou: eu me enchi de medo. Quando a pessoa tem medo de Deus, ela não tem prazer, não tem alegria, não tem deleite, não tem regozijo, porque o Deus dele é muito severo. E aí ele esconde o seu talento e a sua vida é uma vida bloqueada. Seu potencial é bloqueado, seus dons são bloqueados, seus talentos são escondidos, porque o Deus dele é um Deus severo. Agora o que ganhou 5 talentos percebeu a vida como dádiva. Ele me deu, é tudo dele, ele é gracioso, ele é generoso, e por causa disso ele vive, ele relaciona, ele negocia, ele frutifica, porque ele tem a visão certa de Deus. A sua crença te faz bem ou te faz mal? O Deus que você segue é o Deus da alegria ou não? Eu pensei hoje em falar só o que a Bíblia fala de alegria. Vai precisar de 3 horas. 3 horas. Porque todos os livros da Bíblia falam de alegria. Fala que na presença de Deus há plenitude de alegria. Que o Senhor cria a alegria. Que o Senhor cria o regozijo. Que o Deus da Bíblia gosta de festa. Se você vê o Velho Testamento, o tanto de festa que Deus criou, e era festa mesmo, e Deus gostava de fazer aquele churrascão com carne bem gorda. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Está lá na Bíblia. Vai lá, come, regozija-te no Senhor, alegra-te no teu Deus, porque hoje é dia de celebração, hoje é dia de vitória, hoje é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele, diz o Senhor. O Deus da Bíblia é um Deus alegre. Se o seu Deus é carrancudo, melancólico, joga esse Deus fora. Joga esse Deus fora. Se o seu Deus não tem prazer na salvação, no perdão, na reconciliação, na justificação, esse Deus não é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Esse é o Jesus bíblico. Ele tem prazer na salvação, no perdão. Ele tem prazer no encontro. Ele tem prazer na festa. Vamos fazer uma festa porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Regozijemo-nos e alegremos-nos, matem lá o novilho cevado e vamos celebrar, diz o pai que representa Deus na parábola. Paulo descobre o Deus da alegria em Cristo Jesus. Agora mais. Segundo, Paulo descobre o sentido dos relacionamentos humanos. Nesse texto que eu li, você vai perceber isso. Ele está escrevendo para os seus amigos de Filipenses, e ele diz assim: olha, fiquei muito alegre que vocês se lembraram de mim. Vocês mandaram oferta para mim, eu estou aqui preso, vocês mandaram o donativo. Como eu fiquei alegre, nem tanto pelo que vocês mandaram, mas porque vocês me amam. E porque eu amo vocês, porque eu dei tudo para vocês. Como eu estou regozijando por causa de vocês. E o livro de Filipenses, essa carta, é um bilhete afetuoso, amoroso, carinhoso. É um bilhete do coração de Paulo. Ele abre o coração para os seus amigos. E ele diz assim: eu estou alegre com isso, porque eu amo vocês. Ele descobre que o sentido da vida é amar e é servir os outros. Que a gente nasceu para se relacionar em amor e para servir os irmãos e servir a humanidade. E Paulo se alegra nisso. Se alegra porque ele tem amigos e irmãos. Qual o sentido da vida? Qual o sentido de servir a Deus? É que ele nos colocou numa comunidade de amor para a gente amar, ser amado e para servir um ao outro. Servir.
e Paulo serve. Ele diz, eu servi vocês, eu me dediquei a vocês, e que bom que vocês agora estão me servindo. Estou feliz, estou alegre. Ninguém é feliz sozinho, isolado, já dizia o poeta, nenhum homem é uma ilha. Nós somos criados para o relacionamento com Deus e uns com os outros. Nós somos criados para viver no dar e receber amor. Nós somos criados para servir. E quando você serve em amor, você descobre a alegria de viver. Quanto mais egoísta uma pessoa é, mais infeliz ela vai ser. Pode saber disso. Quanto mais egoísta, mais infeliz. Mais infeliz. Aí você fala, mas quando a gente ama, a gente sofre um monte. Aí a vida é assim mesmo. Quanto mais você ama, mais você sofre, mais você gosta de amar. Por que você tem filho? Você precisa amar. Por que Deus nos fez? Por que Deus nos fez? Para nos amar. E você acha que Deus se arrependeu de fazer a gente? Ele mandou Jesus já planejado isso aí. Porque a Bíblia diz que é o beneplácito de Deus. A gente lê essas palavras e não entende, né? O beneplácito, qual é o beneplácito de Deus? É o prazer e a alegria de Deus em nós. Deus é um Deus que tem prazer e alegria nos seus filhos. Agora, quando a gente tem aquela teologia lá que eu ouvi muito, que o cara diz, não, a gente é como a aranha venenosa na mão de Deus, e Deus odeia você, e Deus está com um raio pronto para enfiar na sua cabeça, desgraçado pecador. Ele é o Deus que tem o seu beneplácito, Efésios, em nos salvar, em nos redimir, em nos trazer para perto dele. É o prazer e a alegria de Deus. Eu sou pecador, eu sou miserável, mas mesmo assim eu sou o prazer e a alegria de Deus. Aleluia. Deus tem prazer na minha vida. Deus tem prazer em se relacionar conosco. Ele é um Deus que gosta de ouvir a sua voz, de ouvir o seu pedido, a sua súplica, o seu choro. Ele é um Deus que ama e está perto dos seus filhos. Os seus filhos. Ele nos fez para nos relacionarmos em amor e servir uns aos outros. Quanto mais você ama, você sofre, mais feliz você vai ser, porque é aquele sofrimento redentor, né? Aquele sofrimento amoroso. É a vida. Se você não amar, você não vive. Ah, mas eu não quero sofrer, eu não vou amar. Então você também não vai viver. Os filhos vão fazer você sofrer, mas quanto custa um abraço, um beijo, um sorriso do seu filho? Quanto vale? Quanto vale? Se olhar para o seu filho. Quando a minha mulher ficou grávida do último filho do Luke, não foi planejado. Eu fiquei triste. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Mais um filho agora, minha vida ia mudar. Eu já estava planejando, eu tinha que mudar tudo de novo. Eu falei, Senhor, mais um. E você sabe, quando você briga com Deus, você sempre perde, né? Você sempre sabe. Eu já sabia, não vale a pena. Você sempre perde. E aí você olha, eu olho para o meu filho, quase olho para ele assim e falo, meu Deus, o que seria da minha vida sem ele? Que presente, que dádiva, que bênção, que alegria, que celebração, que regozijo. Que Deus nos dá. Que Deus nos dá. Quem ama sofre, mas quem não ama não vive. Eu ouvi uma vez o padre Roque, lá no Paraná, ele é deputado estadual. E ele estava dando uma palestra lá na universidade. Então ele contou o seguinte, que lá no Congresso, tinha muitas, as mulheres dos deputados vinham aconselhar com ele, que ele era padre, e muitas vinham deprimidas, cheias de depressão. E daí o padre falava para elas assim, na hora de dar a penitência, né? Falou assim, a sua penitência não vai ser nem rezar esse negócio nada não. A sua penitência vai ser, a senhora vai lá naquela favela, e a senhora vai levar um monte de presente para aqueles pobres lá. Porque eles vivem nos barracos, só vai entrar de cada barraco daquele e vai dar. E conversa com o povo. A mulher falou, ai, então tá bom, elas iam, né, boas católicas. Depois ela voltava para o padre Roque. Padre do céu, como eu sou feliz, padre. Como eu estou chorando de barriga cheia, meu Deus, como eles podem viver, padre. Quando você serve, quando você vê o outro, e ela fala assim, padre, agora eu estou me sentindo bem. Como eu fiquei feliz em fazer isso. Porque ao servir, ao dar, ao amar, você é que ganha, você que é abençoado. Por isso que Jesus falou, dai e dá-se-vos-á.
À medida quanto mais você dá da sua vida, mais você vai receber. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque o sentido da vida é dar-se, é amar, é entregar-se. E é viver nessa maneira. Então, quanto mais egoísta, quanto mais fechado você for, mais triste você será. Se você nessa noite aqui tomar uma decisão, olha pastor, eu vou lá no lugar mais pobre de Botucatu e vou servir alguém. Você vai ver como você vai ficar feliz. Como você vai ficar alegre. Então eu vou lá no hospital, vou lá no asilo, vou lá em algum lugar ajudar alguém. Então eu vou visitar o irmão que está passando problema, vou lá orar por ele. Naquele momento você fica melhor, você fica mais alegre, você fica mais feliz. Porque a alegria está no relacionamento e no serviço. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Jesus veio para servir e dar. Para isso. E quando nós fazemos assim, nós somos parecidos com Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A alegria vem quando você se dá, quando você serve. Quanto mais a gente encaixota, mais a gente fica assim. Olha, se teve uma coisa na vida que eu era materialista, que era o grande sonho de consumo meu, desde quando eu comecei a estudar, eu queria ter uma grande biblioteca. O meu sonho não era ter carro, não era o meu sonho, era ter uma grande biblioteca. E eu falei, um dia eu vou ter uma biblioteca assim, de milhares de livros, assim, não. De vez em quando eu ia naquelas bibliotecas, a biblioteca da faculdade teológica lá, eu queria passar o dia inteiro aqui, olha que ambiente maravilhoso, lendo esses livros todos. Então o sonho da minha vida era ter uma biblioteca. Então logo quando eu fui ordenado pastor, tinha uma prateleira assim, tinha um monte de livros. Então eu acordava de manhã, ficava contando os livros, assim, olha esse, ia lá abrir, olha o cheiro desse livro, que beleza, não é? E quando alguém pedia um livro emprestado, eu emprestava o livro para o cara. Na hora que eu dava o livro, ele já amassava. Ai, meu Deus, que dor que dava. O cara não sabe pegar um livro, ele amassa. Os meus livros. Mas e depois de um tempo, Deus foi tocando no meu coração. Ele começou a falar, para que você quer esse tanto de livro aí? Você ficar lendo e os outros? E os outros que precisam ler? E os outros que não têm esses livros para lerem? Você poderia partilhar o conhecimento, a sabedoria. Qual o objetivo e o propósito desse tanto de livro na sua prateleira, pegando poeira, enchendo de ácaro? Porque infelizmente com o tempo eles vão amarelando, né? Não tem jeito. Aí um dia eu estava sentindo isso no meu coração, eu falei, eu vou pregar lá na igreja. Eu falei, vou colocar isso em prática. Ainda bem que eu não quis fazer isso hoje, não. Mas lá no dia eu fiz. Eu peguei um monte de livros que eu tinha. Falei assim, ai meu Deus, me ajuda. Aí eu peguei aqueles livros lá, levei para a igreja e preguei sobre isso. Falei, agora eu quero colocar isso em prática. Pegue aqui o que eu gosto mais na vida, são os meus livros. E mandei os irmãos irem escolher os seus livros. Pegue, leia, e depois que você lê, você dá para outra pessoa e comece a dar esses livros e vamos distribuir esses livros. E você sabe que eu me senti tão bem. No começo eu acho que eu vou chorar, acho que eu vou sofrer. E eu comecei a me sentir bem, eu falei, oh, que bom isso, fiquei feliz com isso daí. Hoje eu já não sou tão apegado, hoje eu distribuo, quanto mais eu dou livro, mais eu ganho, é um negócio impressionante. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Você tem que partilhar, e assim você é feliz e alegre. E quando alguém vem e fala, pastor, que livro que me abençoou, que maravilha aquilo, você fala, glória a Deus. Então, irmãos, o propósito, o sentido da vida é dar-se, é servir, é entregar-se. É fazer o bem, é ajudar o outro. Aí a alegria te enche o coração. Aí seu coração é invadido de paz e regozijo. Você fala, é para isso que eu fui criado, para servir, para amar, para ajudar, para mostrar Cristo para aqueles que não conhecem. É para isso. Qual a coisa mais linda da abertura da Copa? Você não deve ter assistido, se é crente, vai ter aquele show de não crente, né? Eu assisti, mas me perdoe. Eu assisti só a primeira parte. Mas eu queria assistir porque eu falei, alguma coisa vai ter do Mandela ou do Desmond Tutu.
E no meio do show, o bispo anglicano, Desmond Tutu, entrou. E a plateia foi ao delírio, e ele estava delirando de alegria. E ele fechou os olhos e falou assim: eu devo estar sonhando, eu devo estar sonhando. A África do Sul está recebendo a Copa do Mundo. Há 20 anos, Soweto era discriminado. Os negros não tinham acesso, 80% da população servia aos 20% dos brancos. Não tinham acesso à saúde, à educação, aos privilégios. E o Desmond Tutu, junto com o Nelson Mandela, se levantou contra o regime. E lutou, e foi perseguido, e foi caçado. O Mandela ficou 27 anos na cadeia, e o Desmond Tutu foi perseguido como bispo cristão. Lutou contra a injustiça, e hoje ele fala assim. Enquanto ele falava, eu lembrei do versículo que diz: aqueles que saem andando e chorando enquanto semeia, voltarão com júbilo. Era o dia da colheita. O homem estava saltitando de alegria, porque ele viu o fruto do seu trabalho, da perseguição, do sofrimento, a vida inteira lutando. E agora a África do Sul está se tornando uma nação livre, unida. Unida. Porque um homem fez aquilo que ele nasceu para fazer. Serviu os seus semelhantes. E ele estava jubilando, dançando, pulando de alegria. Um cristão. Foi para isso que nós fomos criados. Paulo não está dizendo que a vida é fácil, que os relacionamentos são fáceis, que as pessoas são difíceis. Mas nós fomos criados para amar e servir. E por último hoje, Paulo aprende o sentido, a sua relação com as coisas. Com as coisas. Ele diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu já tenho experiência tanto na fartura como na escassez. Eu aprendi a não ficar dependendo disso, porque a minha alegria é interior. Se eu tenho, louvado seja Deus. Se eu não tenho, louvado seja Deus. Eu estou feliz e alegre em toda circunstância. Eu estou bem, porque eu já não sou mais escravo das coisas. Não vivo mais preso às posses, diz Paulo. Eu aprendi que tudo vem das mãos de Deus. Que tudo é dádiva dele, que o donativo, o alimento, o dinheiro, tudo vem dele, ele é o Senhor. E eu confio nele, confiando nele, eu descanso. Porque eu sei que ele é o meu provedor, ele é o Deus que em sua riqueza e glória supre as nossas necessidades. Então Paulo diz: eu não preciso ficar preocupado, ansioso, nervoso, angustiado. Porque eu me relaciono dessa maneira. Se tem abundância, eu aproveito. Se não tem, louvado seja Deus, porque Deus vai trazer o que eu preciso, o que eu necessito. Ele desenvolve um sentimento de contentamento e gratidão. Gratidão pela vida, pelas coisas e por tudo que ele tem. O problema do nosso sistema capitalista é que ele precisa gerar em nós uma insatisfação. Porque tudo funciona na base do consumo e da venda. Então, para você querer comprar uma coisa, a indústria precisa colocar na sua cabeça que o que você tem não é bom. Então, ele tem que mostrar para você: olha, isso aí que você tem não é bom. Como é que você pode ser feliz com um celular desse parece um tijolo? Você só vai ser feliz se você tiver um novo, moderno. Aí a gente aceita esse negócio. Então, ele gera nas pessoas a insatisfação. A insatisfação para você comprar, Como diz, o sistema capitalista ele funciona para que a gente compre coisas que a gente não precisa, com dinheiro que a gente não tem, para agradar pessoas que a gente não gosta. O vizinho comprou, eu preciso comprar também. O vizinho tem, eu também preciso ter. E aí você vive na escravidão das coisas e das posses. Fica dominado por isso, perde o sono, porque você precisa ter, você precisa comprar. E aí o carnezão vai aumentando, né? Os carnês das Casas Bahia lá vão aumentando. Cada dia tem um novo. Aí você vai ficando preocupado. Aí qual é o objetivo da sua? Para que você vive? Para pagar os carnês. Em dia ainda. Então isso tira a liberdade, a gratidão, porque você está sempre vendo. Você é bombardeado pelo que você precisa ter, precisa comprar. E aí você olha para a sua vida e você fala assim: o que eu tenho não presta. O que eu tenho não serve. O que eu tenho não é bom. E aí você começa a gerar esse nervosismo.
Paulo diz, eu aprendi a ser contente em toda e qualquer situação, porque o meu contentamento não vem das posses, vem do meu interior, do meu relacionamento com Deus. E eu sei que tudo que vem é dádiva de Deus, é presente de Deus. Isso é uma diferença, porque tem gente que vive a vida da seguinte maneira: o que eu tenho é porque eu conquistei. Foi o meu braço que me deu. E porque eu me dei, eu tenho que proteger. Quanto mais tem, mais preocupado fica. Quanto mais posse tem, porque ele fala assim, foi eu que conquistei isso, vai que acaba. Agora, quando você olha como o apóstolo Paulo diz assim, tudo vem das mãos de Deus, tudo é dado, é presente, é graça. A gente tem que trabalhar, mas no fundo, quem dá o alimento é Deus, lá na agricultura. Quem dá a força para eu trabalhar é Deus. Quem dá a fome, porque a comida só é bênção porque você tem fome. Se você não tivesse fome, a comida não era boa. É Deus, porque eu tenho saúde. Então, tudo vem de Deus. E eu agradeço a Deus por isso. Então, ele vê tudo como dádiva, como presente. Então, ele desfruta. E aí eu digo outra coisa para você. Porque às vezes a gente fala assim, mas Paulo sabia desfrutar? Sabia. Paulo não tinha problema com isso, nem Jesus tinha problema com isso. Eu já tive problema com isso. Como pastor, eu já tive problema de desfrutar a vida. Eu falo assim, não posso, como pastor, eu não posso comer uma comida cara dessa. Eu já pensei nessas coisas. Jesus não tinha problema com isso. Como amigo meu também no ministério, passou a semana toda louco para fazer um churrasco de picanha. Juntou o dinheiro, foi lá no açougue, comprou aquela picanha assim, né? Aí quando ele está pagando, ele vê aquela velhinha, dá aquele osso lá para eu fazer um caldo. Aí dá as moedinhas, ele saiu do açougue e falou, meu Deus do céu. A picanha perdeu o sabor. Né? Porque às vezes a gente fica assim, eu ficava com isso. Eu sempre tive muito problema com isso. Mas se você olhar para Jesus, Jesus não tinha problema de beber o melhor vinho. Ele não tinha problema de comer a melhor comida. Nem o apóstolo Paulo. Ele podia ser a melhor, não, tudo vem de Deus. Se Deus, louvado seja Deus. Eu vou comer, vou me celebrar e vou festejar. Se não tiver também, louvado seja Deus, porque tudo vem dele. Quando você entende as coisas como dádiva, como graça, como presente, você desfruta. Você não fica com aquele sentimento de culpa que fica lá corroendo. Se Deus está te dando, celebre. Se Deus está te dando, desfrute. Se Deus está te dando, agradeça. Mas não fique preso às coisas. João Wesley, o grande pregador metodista, que criou a igreja metodista, avivalista, uma vez ele tinha uma casa, e pegou fogo na casa dele, chegou para ele, Wesley, sua casa pegou fogo. Ele falou, graças a Deus, uma coisa a menos para preocupar. Confiava na provisão. E ele falou, se quando ele morresse, se ele tivesse mais de 2 moedas no bolso, podia dizer para todo mundo que ele viveu como um ladrão, porque o lema de Wesley era o seguinte, ganhe o máximo que você puder ganhar. Você trabalha lá, você ganha bem, você tem talento para a coisa, ganhe o máximo que você puder ganhar. Segundo, economize o máximo que você puder. Terceiro, doe o máximo que você puder. Se alguém estiver precisando, ajude, ame, sirva. E ele viveu debaixo dessa lei. E viveu feliz. Viveu feliz. Então, quando a gente é escravizado, meus irmãos, pelas coisas, a gente vive preocupado, ansioso, nervoso. Será que vai acabar o dinheiro do mundo? Será que eu vou passar fome? Deus é o Deus de toda a provisão. Paulo diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, é de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Amém. As suas necessidades ele vai suprir. Uma vez eu fiz uma conferência missionária na minha igreja, e eu trouxe um pastor lá da Paraíba, lá de João Pessoa. Eu vou fazer lá em Londrina. Eu queria fazer uma conferência missionária que falasse do sertão nordestino, que é os lugares que menos tem igrejas evangélicas no Brasil. E daí eu trouxe ele, que ele lidera uma missão que evangeliza lá, que planta igrejas. Ele faz campanhas em janeiro e julho, leva jovens do Brasil inteiro para plantar igrejas em cidades do sertão que não tem igreja. E ele foi lá na minha igreja e pregou, e quando ele pregou lá, ele contou histórias do sertão, história dos obreiros. E dentre uma das histórias que ele contou que me impressionou foi a história de Tião. Tião era um trabalhador rural, analfabeto, que ouviu a palavra e foi na igreja.
E o Tião pegava a Bíblia e o Tião não conseguia ler, porque ele era analfabeto, mas ele queria tanto ler a Bíblia. Todo dia, depois do almoço, ele pegava a Bíblia, ficava debaixo de uma árvore e ficava tentando ler. E um dia veio o Tião para o Sérgio Ribeiro, que é o nome desse pastor, e falou assim: olha, Sérgio, estou começando a ler. Começa a olhar para as letras e as letras começam a encaixar uma com a outra. E eu estou lendo, ele leu para o Sérgio Ribeiro ficou maravilhado. Ele aprendeu a ler sozinho com a Bíblia. E ele ficou tão apaixonado por Jesus que ele pregava. Um dia o Sérgio Ribeiro falou para ele assim: Tião, nós precisamos plantar de um obreiro em outra cidade. Eu queria que você fosse lá ser o obreiro daquela igreja lá. Mas Tião, a gente não tem sustento para você. Eu vou tentar ver se eu consigo algum sustento para você cuidar da igreja lá. Aí o Tião, tá bom, eu vou orar. E daí o Sérgio Ribeiro voltou e falou: ó, Tião, e o Tião tinha 7 filhos, né? Tudo pequeno. E o Sérgio Ribeiro falou: ó, Tião, eu só consegui um salário mínimo para você. Você vai? E o Tião falou: eu ia de graça, imagina o salário mínimo então. E ele foi. E aí o Sérgio contou essas histórias lá na minha igreja, e eu fiquei emocionado, fiquei tocado. E naquele domingo, eu falei: hoje, gente, a gente vai dar uma oferta boa para o sertão aqui. E eu estava animado naquela noite. Se um dia eu tiver assim, você nem traga a sua carteira. Eu falei: irmão, nós vamos tirar uma oferta boa aqui agora. Se você não tiver dinheiro, você vai fazer um cheque pré-datado. E se você não tiver cheque, você vai anotar num papel e vai assinar: eu vou dar tanto real tal dia, pode buscar na minha casa. Mas você vai dar, e mais. Se você tiver aí qualquer coisa que de valor, pode dar também. E hoje nós vamos dar uma oferta boa. Ele ia embora no outro dia. Então nós pegamos o cesto e começamos a passar o cesto na igreja. Aí quando voltou o cesto, voltou um relógio. Tem um relógio. Eu cheguei para o Sérgio: olha, Sérgio, tem um relógio aqui. Aí o Sérgio falou: dá para mim que eu vou levar lá. Quem sabe alguém está precisando. Aí depois do dia ele foi embora. Depois de algum dia eu recebo uma carta. Quando eu abro a carta, uma letrinha bem difícil de ler. Eu li toda a carta, é assim: caro pastor Gelson e tal, eu estou escrevendo essa carta para agradecer pelo relógio. Eu sou o Tião. Eu estava orando um mês para ter um relógio, pastor, e o relógio chegou, graças a Deus. Obrigado pelo relógio. Aí eu falei: Deus manda o cara lá no Paraná para suprir o relógio do obreiro lá no sertão da Paraíba, porque o Deus de toda a provisão que supre a nossa necessidade, que ajuda, que coopera e que supre a nossa necessidade. Quem sabe você está preocupado, nervoso? Deus é o dono de todas as coisas. Se Ele está te dando desfrute, agradeça e ajude. Se Ele não está te dando, louvado seja Deus. Se você come lá o filé mignon, obrigado. Se você come arroz com ovo, obrigado. Louvado seja Deus. Tendo o que comer e o que vestir, nós somos gratos ao Senhor, porque tudo vem dEle e é para Ele toda a glória a Ele. Amém? Paulo descobriu o segredo da alegria. E você, meu irmão? E você? Deixa eu terminar agora contando mais uma história para você. Talvez até eu já contei. É tanta história que eu já estou confundido. Quando eu saí da Bahia e fui para Londrina, minha professora de escola dominical falou: meu cunhado mora lá, você leva essa foto dele, ele vai estar te esperando em algum lugar lá. E quando eu cheguei em Londrina, ele estava me esperando. Eu não sabia nada, não conhecia nada. E esse homem chamado Júlio Farias, membro da primeira igreja presbiteriana independente de Londrina, me levou para a casa dele, fiquei morando com ele um tempo, ele arrumou uma república para eu morar, cuidou de mim. Depois de muitos anos, ele não serve de Deus, diácono da sua igreja, depois de muitos anos, uns 5 anos atrás, o seu Júlio descobriu que tinha câncer. E o câncer já estava avançado. E os seus dias eram poucos. E eu fiquei sabendo e eu fui visitar o seu Júlio Farias. E você vai naquela angústia: o que eu vou falar para ele? Como que eu vou consolar e alegrar esse homem? Quando eu cheguei lá, comecei a conversar com ele, ele olhou para mim e falou: olha, pastor, eu só quero agradecer pela minha vida. Eu tive uma família maravilhosa. Eu tive a alegria da salvação. Jesus me deu tudo que eu precisava para ser feliz e alegre. Como é que eu vou reclamar agora? Se Ele quiser me levar hoje, eu vou dando glória a Deus. Obrigado, Senhor.
Se Ele me der mais vida, obrigado, Senhor. Se Ele quiser me curar, obrigado, Senhor. Mas eu só posso agradecer a Deus pela vida maravilhosa que eu tive, aleluia. Eu nunca esqueci desse irmão. Depois eu fui lá, falei no seu funeral, falei com alegria, com regozijo, porque aquele homem confortou e alegrou meu coração. Porque aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. Porque nada nos separará do amor de Cristo, tristeza, angústia, perseguição, nem a morte, nem a vida. Quem está em Cristo já tem a alegria, a vida, a vitória, a eternidade. Então, que você, nessa noite, possa descobrir o segredo da alegria, da vida em Cristo, dos relacionamentos, em relacionar com as coisas, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Talvez a ansiedade está destruindo o seu coração. Quero dizer para você que Deus pode te dar paz. Talvez pessoas feriram você. Eu quero dizer que Deus pode te curar. Talvez alguém magoou você, mas você tem mais amigos que te amam. Talvez você está vivendo de maneira egoísta e Deus está te chamando para viver de forma altruísta, para dar, para servir. Quem sabe você está preocupado com tantas coisas, tantas posses, e esqueceu o essencial, o fundamental da vida. Seus filhos, sua família, seu Deus, a igreja. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Fale, Jesus, tira a minha tristeza e derrama óleo de alegria. Regozijo, prazer, celebração. Enche o meu coração da tua presença. Porque, ó Deus, eu sei que na tua presença há plenitude de alegria. Nessa hora, meu Deus, nós queremos tomar posse da alegria do Senhor. Eu quero rejeitar, Senhor, a tristeza, a angústia, a depressão. Eu quero rejeitar, meu Pai, a dor, a ferida. Eu quero que o Senhor elimine isso do nosso coração. Eu quero clamar que o Senhor derrame a plenitude da alegria. Aquele gozo e regozijo interior, espiritual que o Senhor tem para nós. Eu quero orar por você, meu irmão, que quer orar comigo, para receber essa alegria no seu coração. Saia do seu lugar e venha aqui comigo, nós vamos orar ao Senhor. Pode vir, em nome de Jesus. Os outros que não precisarem, fiquem no seu banco. Mas você está sentindo uma coisa ruim no seu coração, uma tristeza, uma preocupação, uma ansiedade, insônia, nervosismo. Vem aqui na frente e nós vamos orar. Eu quero orar para que o Senhor derrame essa alegria, esse regozijo na sua alma, no seu interior. Que tire toda a preocupação, que tire, vem orar comigo aqui, nós vamos orar juntos. Vamos orar juntos ao Senhor. Feche os seus olhos e fale com Deus. Jesus, eu não quero ficar chorando, abatido. Eu não quero, Senhor, isso para a minha vida. Eu quero o regozijo espiritual. Eu quero a paz. Eu quero a alegria. Coloque a sua vida na presença de Deus agora. Senhor, eu estou orando por esses irmãos aqui agora. Senhor, nós queremos rejeitar os pensamentos maus, os pensamentos negativos, todo o lixo que a gente engole desse mundo, meu Pai. Nós queremos pedir que o Senhor tire esse lixo da nossa alma. Tire essa angústia, essa perturbação, essa ansiedade, esse nervosismo, essa insônia. Espírito Santo, limpa, Senhor, a nossa mente, limpa o nosso coração, tira a mágoa, a ferida, a dor, a ansiedade, tira, Senhor, todo o lixo de dentro de nós, expulsa isso do nosso coração, Senhor. E agora nós abrimos a nossa alma para receber a paz, a unção de alegria, o óleo de alegria que Deus tem para nós. Senhor, enche o nosso coração de regozijo, enche o nosso coração de sorriso, de riso, de celebração, de júbilo, meu Pai. Deus, que nós não possamos viver como derrotados, humilhados,
deprimidos, abatidos, mas levanta-nos, Senhor, em nome de Jesus. Restaura-nos, ó Deus, restaura a alegria, restaura a fé, a esperança, a certeza que o Senhor tem coisas novas, tem coisas boas, tem coisas lindas para nos dar. Tudo que o Senhor tem para nós, nós recebemos agora em nome de Jesus. E rejeitamos toda obra do mal, todo sentimento maligno, todo pensamento mau. Que o Senhor nos limpe, nos purifique e que o Senhor nos encha. Encha-nos, ó Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Renova o vigor, renova a força, renova o ânimo, renova os sonhos, renova a esperança e renova a fé. Em nome de Jesus. Eu abençoo esses irmãos, que eles recebam o óleo de alegria na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Que eles desfrutem de toda sorte de bênção que o Senhor tem para nos dar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Dê um abraço.